Hoje compartilharemos a trajetória de Rosilda, que precisou enfrentar suas próprias crenças e valores quando se viu cadeirante. Topou os desafios de se ver como mulher novamente, fez a escolha por uma nova gravidez e mais tarde tornou-se mãe solo. A história dela ilustra as complexidades que são enfrentadas pelas pessoas que têm limitações físicas, suas dores e delícias. Vem com a gente e acompanhe essa história muito emocionante. Como que tem sido, assim? Como que você, do grupo do WhatsApp, saiu do grupo de WhatsApp, foi para o governo no sentido de fazer proposições? E como é que é isso, assim? Não parou, depois disso não parou mais, porque quando eu cheguei na quadra, como eu falei, eu conheci pessoas como eu sou nesse momento, mas também conheci pessoas que não têm deficiência. E são poucas essas pessoas, né? Na época, vamos dizer, tem 14 anos, 13 anos atrás, eu conheci o pai do meu filho. E ele veio com um olhar diferente para mim. Ele falou: eu gostei de você, eu queria namorar com você. E eu olhei para ele e falei: tá doido você? Você tá vendo que eu tô na cadeira? Não, porque minha mãe dizia que eu não podia, aquilo estava na minha cabeça. E eu passei para ele, eu falei, eu não posso namorar, eu não posso ter filho, e ele não tinha filhos, né? Eu não posso ter filho, eu não tenho a menor condição de eu ter nada com você. Então, eu sei que você está fazendo hora com a minha cara, que você quer brincar, mas eu não tô aqui para isso. Então, já tirei meu carrinho da brincadeira. Mas ele insistiu. E quanto mais ele insistia, mais eu tinha medo e fazia, gente, mas minha mãe falava. Mas a minha mãe dizia, e ele vinha com aquela contradição. Ele invertia tudo que a minha mãe tinha dito. Poxa, mas quem falou foi a minha mãe, gente. Ela disse que não poderia, que não podia ser assim. Então, isso é muito forte, isso é pesado. E quando ele falava para mim, eu gostei de você com cadeira e tudo, eu quero estar com você. Você é uma mulher que eu quero ter um filho com você. Você vai me dar um filho. Eu fazia... Eu tô com 38 anos, eu não tenho mais como ter filho. Ah, ser operada? Eu falei, não. No ato do meu acidente, a minha regra, ela sumiu. E os médicos dizem que foi um impacto, né? E não conseguem explicar exatamente o que aconteceu, mas praticamente eu entrei numa menopausa precoce. E eu fiquei o quê? 1 ano e 2 meses sem ter nenhuma menstruação, não descia nada. E olha que eu sofro com negócio de cólica, tá? Eu dava graças a Deus. Então, ele foi conversando comigo, passou 1 mês, ele insistindo para me dar um beijo. E onde que o senhor me convidava para ir? Na igreja. Eu fazia, tá fora da caixinha, não faz sentido um homem que não tem deficiência, na minha cabeça capacitista, não faz sentido um homem que não tem deficiência querer estar com uma mulher que tem uma limitação como a minha, e não vê problema nenhum nisso, e querer ter um filho. Da maioria. Porque eu ainda estava na cadeira, mas com o pensamento de quem anda. Sim. Então, isso estava impactando em um avançar na minha vida. Então, teve muitos avanços, mas eu segurei muita coisa ali, porque eu acreditava que eu estava dentro da minha caixinha e que eu não podia mais fazer nada, estudar, trabalhar. Acabou a minha vida. A cadeira de rodas é como se fosse um caixão, morreu. Não, ele foi trabalhando na minha cabeça todo dia um pouquinho, ele ia me ver, ele conversava, ele foi na assistente social, procurou uma assistente social, conversou com ela, pediu para ela vir até mim, me explicar a situação. Então não foi fácil abrir minha cabeça assim, não, porque estava totalmente fechada, como a da maioria das pessoas que andam também estão. Então, eu não tenho essa dificuldade. Como eu falei, Poliana, às vezes a pessoa não entende, eu paro tudo, eu explico, eu faço igual você, eu salvo a alma, estou salvando aquela alma ali para ele entender que não é desse jeito. E quando ele me convenceu a dar um beijo, já tinha 1 mês, quase 40 dias. E eu me permiti. Eu falei, não, tem muita coisa a perder, ele quer. Então, eu fiz muito errado, por um lado, porque eu fiz a vontade dele. Eu deixei a minha vontade de lado, mas eu precisava viver aquela experiência para entender até onde eu podia ir. Aí vem, aonde que eu posso ir? Até onde eu posso ir? Então, já que eu posso decidir sobre a minha vida, eu escolho
não ter filho, eu escolho não casar, eu escolhi. Só que, quando eu tive a primeira relação com ele, que eu comecei a ver isso tudo, não que ele fosse uma pessoa ruim, mas era que eu estava num processo de entendimento, de reconhecimento. Era muita... Gente, vocês não tem noção, eu era uma mulher... E ele falava, eu acho você linda, eu gosto de você, eu gosto do seu jeito, você é inteligente. E eu sabia que eu realmente era bonita, realmente inteligente, mas onde é que eu estava enfiando isso tudo? Por que eu estava tirando isso tudo de mim? Por que eu botei isso tudo de lado e resolvi aderir a uma pessoa que não sou eu, querendo ser uma pessoa que não sou eu, coitada, triste, dependente. Eu até tentei, mas eu não consegui. Que as pessoas, elas não mudam, elas melhoram. E eu melhorei nesse processo. Então, com 1 ano e 3 meses que a gente estava... Já tinha 1 ano e 3 meses da minha deficiência. Tinha 2 meses que eu tinha acabado de ter um relacionamento com ele, né? Tinha me entregado de uma vez. Foi tudo muito bacana, não teve mistério nenhum. Não, sabe, aquele... Porque também tem uma coisa sobre isso, né? Até a própria sexualidade. Sim, é como se não... Porque na minha cabeça eu falava, não, eu não posso ter um relacionamento sexual com homem nenhum. Eu estou numa cadeira de rodas. Poxa, eu tenho que entender isso. Mas ele fez eu entender que eu sou uma mulher como qualquer outra mulher e que como ele se interessa por qualquer outra mulher, ele se interessou por mim também como qualquer outro homem. E nisso vieram outros e foi acontecendo, mas não que eu ficasse com outros. Só que eu comecei a entender que os homens me viam como mulher, as mulheres não me viam como vamos dizer, um perigo. Sim. Né? As mulheres me viam como uma coitada, então, tadinha, fica aqui perto do meu marido, e vem aquela história, né? Senta aqui que é melhor você do lado dele. Eu falei, oh, meu Deus, oh, Senhor, e ia, né, nessa fila reta. E quando a gente foi perguntar ao médico, né, um médico especialista, entendido nisso, lá do CREFES, também pessoa com deficiência, ele era amputado de uma perna, e ele estava perto de se aposentar já, e a gente foi questionar o filho, porque ele me via como só uma mãe, eu quero um filho. Eu quero um filho, eu quero um filho. E eu fui questionar o médico mesmo, porque eu falei, não tem mais menstruação. Loucura, como? Né? Aí eu fui questionar o médico falou, você não pode ter filhos, porque você em cima de uma cadeira de rodas, o seu filho pode nascer com algum problema. Você pode ter alguma complicação no parto. Pode dar um problema para vocês dois, então é arriscado. Aí o pai do meu filho olhou assim, mas isso não é arriscado para qualquer mulher, não? Qualquer mulher pode ter um problema no parto, o filho pode nascer com um problema, porque a mulher, para engravidar, ela tem que ter saúde. Se ela não tiver saúde, ela não engravida. Tudo bem, mas para ela engravidar, ela tem que ter saúde. E eu não estou vendo uma mulher doente na minha frente, eu estou vendo uma mulher com deficiência. Deficiência é uma coisa, doença é outra, doutor, totalmente diferente. E ele falou, vamos embora. Pegou, me virou na cadeira e me tirou de dentro do consultório e fomos embora. Passando mais ou menos uma meia hora dali, eu comecei a ficar meio tonta, ficar meio enjoada e partimos pro PA de lá mesmo, mas eu achei que era por causa da situação, aquilo tudo. Estresse, né? Chegamos no PA, a médica deu a notícia que eu já estava grávida de 2 meses. Mas eu não tinha menstruação, como é que eu engravidei? Eu estava grávida de 2 meses. Esses 2 meses foi... Eu chorei mais 4 meses, que foi até o 6º mês. Gente, eu chorava. Mas você ficou impressionada com o que o médico falou? Porque era novo, eu não sabia o que podia acontecer. O pai da criança dizia... Você não é doente, você é deficiente, você engravidou como qualquer outra mulher engravida, você vai ter um filho com a concepção de Deus. Deus não vai te dar um cobertor que você não... E aquilo eu chorava do mesmo jeito, não tinha como. Poliana foi até o 6º mês eu chorando. E conversando e pedindo a Deus. E indo nas igrejas, desesperada. Eu estava assim, que era uma vida. Era uma vida que eu ia gerar. E para quem não sabe, uma vida... É uma vida. Então, era muito questionamento na minha cabeça comigo mesmo, muita cobrança para mim mesma. Só que antes desse filho, eu já tinha tido 2 quando eu andava. Eu já era mãe de 2 meninos. Foram de diferentes idades, né? Eu tive um, depois de 10 anos eu tive o outro, e depois de 11 anos eu tive o outro na cadeira de rodas.
Então a idade deles 3 não tem nada a ver, né? Até bem confuso quando eles estão juntos. De 30 parece que tem 12, de 12 parece que tem 30. E eles vão se entendendo assim. E foi tudo muito mágico, porque uma mulher chegou para mim e falou: você tá grávida? Eu estava na cadeira, eu estava no terminal ainda de Santo Torquato. Ela: você tá grávida? Eu falei assim. E ninguém via minha barriga, né? Porque eu ficava esticando para os outros verem minha barriga. E ninguém via. E ela chegou perto de mim e falou: você tá grávida? Que lindo. E foi a primeira mulher, a primeira pessoa durante esse tempo gestacional que achou bonito, que achou legal eu tá grávida, que não viu problema nisso. Que a maioria, né, quando é andante, tudo, primeiro, nossa, que pena. Sim, que problema. Tem isso. Aí quando é pessoa com deficiência, não tem isso não. E quando ela botou a mão na minha mão e falou assim: nossa, vai ser um menino. Falei: nossa, mas eu já tenho 2 meninos. Vai vir mais um menino, esse menino vai ser bênção na sua vida. E ela começou a profetizar em cima da minha barriga. Eu falei: esse menino vai ser bênção. E eu falei uma coisa capacitista também, e ela me corrigiu ali. Eu falei: nossa, pelo menos ele vai me ajudar, né? Ele vai sair, ele vai me ajudar. Eu vou precisar de muita ajuda desse menino, porque se o pai dele me deixar, eu vou ser mãe solteira. Eu já fui mãe solteira quando eu andava e era difícil para mim que andava. Imagina na cadeira de rodas como é que não vai ser. Então, eu tenho muito medo. Então, essa criança está dizendo que vai vir bem, graças a Deus, vai me ajudar. Mas naquele momento eu pensava em que tipo de ajuda. Ele vai empurrar minha cadeira, ele vai me tirar da cama, ele vai me dar banho. Porque era tudo muito novo para mim. Então, eu pensava com a cabeça de quem anda. Ainda, porque eu não tinha vivido a maternidade sobre rodas. Eu ainda não tinha vivido aquilo. Então, era um processo. E quando eu falei que ele vai me ajudar e tal, ela: não, Deus não está te dando um filho para ser seu escravo, ele está te dando um filho para ser seu amigo, para ser o seu companheiro, para você não se sentir sozinha nos momentos de angústia. Além dele estar lá, você vai ter alguém para você poder contar sempre. E aquilo ali, eu fiquei pensando naquilo durante a viagem, durante o tempo. E quando ele nasceu, e depois foi indo, depois daquela conversa, acabou o medo, acabou o chororô. Eu tive uma gestação sentada 1000 vezes melhor do que quando eu estava em pé. A dificuldade foi eu que coloquei, porque eu chorava, porque eu pensava, porque eu questionava. Então, as palavras, né? Isso. Assim, como que a palavra tem poder? Poder, né? Então, mudou tudo. Até o 9º mês foi maravilhoso. A médica que me atendia, ela viu uma diferença, ela viu uma coisa mais saudável. Ela falou: nossa, melhorou muito, o neném está engordando, está crescendo, porque eu vivia triste. Então isso passa para a criança. E ela foi falando, foi indo. Olha, a gente vai ter que fazer uma cesariana, porque é muito difícil a sua situação. Vamos fazer uma cesariana, vamos marcar para o dia 30 de março de 2011. É uma cesariana e tal, beleza. Eu tenho uma espasticidade e um movimento involuntário. Um parto normal, pode ser que um movimento involuntário, às vezes minha perna fecha com muita pressão, abre com pressão, faz movimentos, e podia ser que na hora do parto pressionasse a cabeça da criança, acontecesse alguma coisa. Para essa segurança, vamos fazer uma cesárea. Eu fazia: meu Deus, eu tive 2 filhos de cesárea quando eu andava, que luta que foi aquilo, e minha mãe estava do lado. Hoje, sem minha mãe, numa cadeira de rodas, cesárea, não, doutora, pelo amor de Deus. Aí o pai da criança do lado mais ou menos falou: não vai ser cesárea não, Deus já me disse que vai ser parto normal. A médica riu, eu ri, todo mundo riu. Fomos embora. Combinados de voltar, isso acho que era no dia 8 ou 9 de março, e combinado de voltar no dia 30 já para fazer o parto. Mas no dia 23 de março, o Pietro gritou que ele queria nascer, e nascer de parto normal. Foi de parto normal. Foi de parto normal. Assim, a espastividade, isso é muito forte. A espastividade e todo o movimento involuntário que eu tenho na minha vida, que é muito forte, é rígido, ele, na hora que a bolsa arrebentou, as minhas pernas pareciam que era aquele bonecão do posto, assim, não tem? Toda mole, ela não fica assim. A bolsa arrebentou, a espastividade, o movimento involuntário arrebentou junto, acabou tudo ali naquele momento. E só voltou novamente a rigidez depois de 20 minutos que o parto tinha acontecido. Foi só por Deus, gente. Foi só o tempo do parto. Ele nasceu em 14 minutos de parto normal.
tinha uma equipe em volta lá no Hospital Infantil de Vila Velha, como sempre, aquele evento, né? Um monte de médicos, um anestesista, que eu nunca esqueço, que a visão que eu tinha era muito anestesista, né? Com a anestesia na mão. E ali ele ficou olhando o parto acontecer, e quando não deu tempo de dar anestesia, não deu tempo de nada. E o Pietro, tipo assim, nasceu. Tô chegando. Tipo, aí não chorou, eu falei, ai meu Deus, ele não tá chorando, ele não vai chorar. Aí a médica, tinha médica chorando, tinha enfermeiro chorando, porque acompanharam o processo, entendeu? Aí eu falei, aí o anestesista falou, o neném não tá chorando, mas todo mundo aqui tá. O problema é choro não falta, né? O pai que tava do lado de fora, na hora que viu a criança cheia de sangue, ele desmaiou, então foi tudo muito assim, porque ele foi muito forte até o momento. Na hora que ele viu que deu tudo certo, puf, acabou o homem. Ele desmaiou. E ele voltou depois de uns 40 minutos, ele teve que ser medicado, porque é muito forte. Ele segurou uma onda que eu acho que eu, como fosse um homem, não seguraria. Entendeu? Porque tem que ser muito forte para estar ali naquele momento, para viver aquilo tudo, para querer aquele filho, entendeu? Envolve muita coisa. E nasceu a criança, meu filho foi pro quarto, eu fiquei pensando, como é que eu vou dar mamar? Aí veio aqueles, né? Como é que eu vou dar mamar? A enfermeira colocou no meu... Mamou. Como é que eu vou trocar? Eu mesmo virei. São experiências, né? Sim. Virou, mamou. Falei, meu Deus, eu não vou conseguir dar banho no hospital, o pai dava. Outra coisa, não podia ficar um homem no quarto, né? Na maternidade naquela época, sim, foi a minha primeira militância, foi meu primeiro movimento de militância, foi esse. Não podia ficar homens no quarto, era proibido. Só podia ficar mãe, assim, pai e mulher. Não podia ser homem. Não lembro o porquê, porque eu não queria ouvir o porquê. Eu queria que elas ouvissem o que eu tinha para dizer, não que elas queriam me convencer, né? A maternidade te fez militante, Rosilda. Foi logo da primeira, porque não podia, e eu não tinha mais mãe. As pessoas que me acompanharam, foi só a minha médica e um médico fisiatra, que até hoje nós somos amigos, que a esposa dele na época estava grávida também, doutor Fabrício Busato. Um abraço para o senhor, um beijo, obrigado pela oportunidade, pelo apoio naquele momento, né? Ele tem um filho hoje da idade do meu filho, fez diferença a mulher dele acompanhar, então, quando o Pietro veio para mim em casa, que eu olhei assim, eu falei, e agora? Agora é nós dois, como é que vai ser para te dar um banho, né? Como é que vai ser pra gente... Mas foi indo na prática, eu pensei, eu não vou dar banho com o pé, eu não vou fazer mamadeira com a perna, tudo que eu vou fazer com ele é como toda mãe faz, com as mãos. Então não tem nenhum problema, é eu que estou colocando os problemas. E acabou. E na maternidade a médica falou, não pode ficar homem aqui, tem que ter uma mulher. Eu falei, mas eu não tenho. Mas é sua mãe, eu não tenho mãe. Ah, mas deve ter alguém que cuida de você. Quem cuida de mim, além de Deus, é o pai do meu filho que está junto comigo. Mas homem não pode ficar. Cadê a assistente social do hospital? Ah, a gente vai ver. Não, preciso falar com a assistente social. A assistente social veio. Qual é o problema? Eu falei, o problema é que é isso, assim, assim, assim. Eu não tenho outra pessoa, não tenho uma mulher, tenho uma limitação. E como que vai ser? Eu vou ficar sozinha, direitos humanos, então vou ter que chamar, não é assistência, como que vai ser isso? E ela disse, ninguém nunca reclamou, ninguém nunca falou nada. Já teve cadeirante que teve aqui, teve filho, que ficou sozinha no quarto. Nossa. Ou se adequou também, né? Ficou sozinha porque não falou que não tinha ninguém, igual eu estava falando ali. Então é uma questão de palavra, de falar, é de dizer o que não está agradando, o que não precisa, né? E o que precisa. Então, quando eu falei com ela, ela falou, nossa, o que você precisa que a gente possa fazer para te assistir nesse momento? Ela como assistente social. Ela me perguntou isso, eu falei, eu preciso que o pai do meu filho fique aqui, porque não tem outra pessoa para ficar. Ele já tem o costume, já tem, né? Ela, mas não pode ficar homem, vou ter que... Aí levou mais ou menos umas 2, 3 horas. Aí ele entrou no quarto. Eu falei, o que aconteceu? Não sei, eu sei que você falou alguma coisa com ela. E ela mandou esperar, eu esperei, agora eu entrei e ela falou para mim poder ficar aqui até você ter alta.